No próximo capítulo da novela Três Graças, Lígia se surpreende quando Gerluce afirma, sem baixar os olhos, que não se arrepende de nada do que fez. A resposta cai como um balde de água fria. Lígia tenta argumentar, fala de consequências, de feridas abertas, mas percebe que a filha já cruzou um ponto sem volta. Gerluce não pede absolvição, apenas deixa claro que fez escolhas e pretende bancá-las até o fim. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Raul sente um alívio quase físico ao rever Rogério. O encontro é rápido, discreto, mas suficiente para devolver ao rapaz a sensação de que nem tudo está perdido. Rogério fala pouco, observa muito e deixa no ar que ainda está atento a cada movimento dentro do ferro velho. O clima esquenta quando Zenilda enfrenta Arminda após vê-la destratar seus filhos sem o menor pudor. A advogada não se contém, exige respeito e deixa claro que não aceitará mais humilhações. Arminda reage com ironia, provocando ainda mais a fúria de Zenilda. As duas trocam ofensas duras, reviram mágoas antigas e, num rompante definitivo, colocam fim a uma amizade que já vinha apodrecendo há tempos. Raul cumpre o que prometeu e passa a Gerluce o recado de Rogério. A mensagem é direta e inquietante, deixando claro que alguém está observando cada passo dela. Abalada, Gerluce desconta a atenção em Joaquim, repreendendo-o por ter permitido que Arminda colocasse os pés no ferro velho. Ela o acusa de imprudência e avisa que certas portas, uma vez abertas, não se fecham mais. Em paralelo, Célio encurrala Arminda. Ele revela que gravou vídeos comprometedores de seus encontros com Ferete e usa o material como moeda de ameaça. Arminda tenta manter a pose, mas o medo salta nos olhos ao perceber que está nas mãos erradas. Paulinho, cada vez mais desconfiado, procura o delegado e admite que não consegue mais acreditar nas verdades que Gerluce lhe conta. A confiança está quebrada e ele sabe que isso muda tudo. Por fim, Lígia surpreende Gerluce ao contar sobre seu envolvimento com o pastor Albérico, deixando claro que, naquele jogo de segredos, ninguém sai ileso. Samira tenta sequestrar o bebê de Joélia após parto prematuro e Jorginho tenta impedir crime imperdoável. A vilã não aceitará o fim do acordo com Raul e decidirá agir por conta própria, cruzando mais uma linha sem volta. Joélia entrará prematuramente em trabalho de parto em meio a um clima de desespero e segredos prestes a explodir. As dores surgem de forma inesperada, intensas demais para serem ignoradas. A jovem percebe que algo está errado e entra em pânico. Raul, ao lado dela, tenta manter a calma, mas seu nervosismo é visível demais para passar despercebido. Cada semáforo fechado parece uma tortura no trajeto até o hospital, e o silêncio dentro do carro pesa como uma sentença. Jorginho acompanha tudo à distância e estranha o comportamento do genro. O desespero de Raul não é apenas medo de perder Joélie ou o bebê. A culpa ali. Há algo escondido. Pressionado no meio do caminho, sem saída, Raul acaba confessando o impensável. Em meio às contrações de Joélie, ele revela que vendeu a criança que ainda nem nasceu. A confissão cai como um soco no estômago de Jorginho, que quase perde o controle ao ouvir o nome de Samira envolvido no acordo. Raul, aos prantos, admite que fechou o negócio para quitar uma dívida pesada com Bagdá. Conta que Samira seria apenas a intermediária, mas que o combinado incluía a entrega do bebê logo após o parto. O choque é imediato. Jorginho se sente traído, humilhado e tomado por uma fúria silenciosa. Para ele, Raul não vendeu apenas uma criança, vendeu a própria alma. Assim que Joélia é levada às pressas para a sala de parto, Jorginho decide agir. Ele assume o papel de verdadeiro guardião da neta, antes mesmo do nascimento. Passa a circular pelos corredores do hospital com um olhar atento, observando cada enfermeira, cada visitante, cada movimento suspeito. Ele deixa claro à equipe médica que ninguém, absolutamente ninguém, terá acesso ao bebê sem sua autorização.
O parto prematuro aumenta o risco e a tensão cresce quando os médicos informam que a criança precisará ficar na UTI neonatal. Para Jorginho, isso se transforma em um campo minado. Ele sabe que Samira não recua quando decide algo. Pelo contrário, avança com mais violência. Enquanto isso, Samira recebe a notícia de que Raul rompeu o acordo. A vilã entra em fúria. Para ela, dinheiro devolvido não compensa o investimento feito. Samira não quer negociação, não quer conversa e não aceita desculpas. Em um acesso de ódio frio, ela deixa claro para seus comparsas que a criança será dela, com ou sem consentimento. Samira começa a traçar o plano de invasão da maternidade. Ela levanta informações sobre turnos de enfermeiros, troca de plantões, horários de visitas e pontos cegos da segurança. Em ligações rápidas e sussurradas, organiza tudo com precisão assustadora. Para ela, o hospital não é um lugar sagrado. É apenas mais um território a ser tomado. De volta à maternidade, Jorginho sente que o perigo se aproxima. Um pressentimento ruim não o abandona. Ele confronta Raul novamente e exige que o rapaz conte toda a verdade a Gerluce e Lígia antes que seja tarde demais. Jorginho deixa claro que, se Samira colocar os pés naquele hospital, haverá consequências irreversíveis. Raul hesita, dividido entre o medo de Bagdá, a culpa pelo crime cometido e o pavor do que Samira é capaz de fazer. Cada minuto de silêncio se transforma em risco real para a criança. Joelle, ainda grogue após o parto, percebe que algo grave está acontecendo, mas ninguém tem coragem de contar tudo. Nos corredores, o clima é de tensão silenciosa. Jorginho arma um esquema improvisado de segurança, envolvendo pessoas de confiança, orientando sobre quem deve ser barrado, quem deve ser observado e quem não pode se aproximar em hipótese alguma. Ele não dorme, não se senta, não baixa a guarda. Do outro lado, Samira já está a caminho. Para ela, aquele bebê representa poder, dinheiro e controle. A vilã deixa claro que não haverá devolução, não haverá piedade e muito menos arrependimento. O que foi combinado será cumprido, nem que seja à força. E enquanto a recém-nascida luta pela vida na UTI, duas forças colidem silenciosamente dentro do mesmo hospital. De um lado, um avô disposto a tudo para proteger a neta. Do outro, uma mulher capaz de cometer o pior crime para vencer. O confronto é apenas questão de tempo. Samira chega à maternidade quando a madrugada já diluiu o movimento nos corredores. Ela não entra pela porta principal. Usa um acesso lateral previamente estudado, com a segurança reduzida e funcionários cansados demais para desconfiar. Disfarçada, postura firme, olhar treinado para não demonstrar ansiedade. Cada passo é calculado. Para ela, aquilo não é um crime, é apenas a execução de um plano. No interior do hospital, Jorginho sente o golpe antes mesmo de ver a vilã. Um detalhe fora do lugar. Um enfermeiro que não reconhece, um silêncio estranho perto da UTI neonatal. O ex-presidiário age por instinto, intercepta a equipe, exige identificação, cria confusão, força o atraso. A tensão explode quando Samira percebe que foi reconhecida. Sem perder o controle, ela muda a estratégia. Dá ordens rápidas aos comparsas para criar um tumulto em outro andar, simulando uma emergência. Alarmes soam, profissionais correm e o caos se instala por segundos preciosos. É nesse intervalo que Samira tenta avançar. Jorginho se coloca na frente. Não grita. Não ameaça. Apenas encara. O confronto é direto, silencioso e brutal. Ele deixa claro que sabe de tudo. Do acordo, da dívida com Bagdá, da venda da criança. Diz que, se Samira tocar naquele bebê, não sairá dali como entrou. A vilã sorri, fria, provocadora, afirmando que Raul assinou o próprio destino quando fechou o negócio. A discussão é interrompida pela chegada da segurança do hospital, acionada por um médico que percebeu o comportamento suspeito. Samira tenta inverter a narrativa,
mas Jorginho antecipa o golpe. Ele denuncia o plano ali mesmo, diante de todos, cita nomes, valores, datas e expõe Raul sem piedade. Raul chega ao local e desmorona. Pressionado, confirma tudo. A confissão paralisa Joely, que escuta parte da verdade da porta do quarto. O choque é devastador. Ela entende em segundos que o próprio companheiro colocou a filha em risco. Samira é retirada da maternidade sob escolta, ainda gritando que aquilo não vai ficar assim. A vilã promete voltar, promete cobrar, promete vingança. Bagdá, segundo ela, não perdoa a traição. A bebê segue internada, frágil, cercada de aparelhos, enquanto a família implode. Jorginho assume o controle da situação, deixando claro que agora a guerra está declarada. Raul percebe que não perdeu apenas um acordo, perdeu a confiança de todos. E longe dali, Samira faz a última ligação da noite, avisando que o plano falhou, por enquanto. Na manhã seguinte, a maternidade amanhece sob um silêncio pesado, como se todos soubessem que algo irreversível aconteceu ali dentro. Joely desperta atordoada, ainda sentindo as dores do parto e uma dor maior no peito ao encarar Raul. Não há mais espaço para desculpas. O olhar dela é de quem entendeu tudo sem precisar ouvir mais nenhuma palavra. A traição não foi apenas financeira, foi humana, profunda, imperdoável. Jorginho permanece ao lado da incubadora, imóvel, vigiando cada respiração da neta. Ele deixa claro para médicos e enfermeiros que a criança só sairá dali com ordem judicial. A decisão é firme. A bebê será protegida a qualquer custo. Ele assume a responsabilidade, liga contatos antigos, aciona pessoas que devem favores e monta um cerco invisível ao redor da família. Gerluce e Lígia chegam ao hospital e recebem a verdade inteira, sem cortes. O impacto é devastador. A indignação vira ação imediata. Elas deixam claro que Raul responderá por tudo o que fez, dentro e fora da lei. O rapaz acuado entende tarde demais que perdeu qualquer chance de redenção. O medo agora não é apenas de Bagdá, é da justiça e da própria família. Do outro lado da cidade, Samira observa o noticiário local mencionar uma tentativa de sequestro frustrada. Ela não aparece pelo nome, mas sabe que foi exposta. A vilã quebra tudo ao redor, furiosa, mas logo se recompõe. Para ela, perder uma batalha não significa perder a guerra. Ainda assim, entende que o jogo mudou e que Jorginho não é um adversário comum. A bebê reage bem aos cuidados médicos e a esperança começa a renascer em meio ao caos. Joely, mesmo fragilizada, toma uma decisão silenciosa. Nada será como antes. O amor que existia ali se rompeu de vez. Gerluce verá sua vida virar de cabeça para baixo ao perder, de uma vez por todas, a confiança de Paulinho. A cuidadora será colocada contra a parede depois de ser flagrada, entrando no carro de Rogério, o homem que todos acreditavam estar morto. O policial, desconfiado e em silêncio, registrará a cena com o celular e guardará a imagem como uma prova irrefutável, preparando-se para o confronto que promete implodir a relação do casal. Tudo começará após um dos momentos mais violentos protagonizados por Arminda. Em uma tentativa falsa de reconciliação, a vilã convidará Joely e Raul para um jantar em sua mansão, fingindo arrependimento e assumindo um tom aparentemente mais brando. Gerluce, desconfiada, tentará alertar a filha, mas Joely acreditará que pode ser uma chance de apaziguar os conflitos, ainda mais diante da gravidez avançada. O clima no jantar será pesado desde o início. Arminda fará comentários ácidos disfarçados de preocupação, lançará olhares venenosos e provocará a nora com ironias sutis. A tensão crescerá até que, em um acesso de fúria, a empresária perderá o controle e empurrará Joely em direção à escada. O momento será desesperador. A jovem quase cairá, mas Raul reagirá por instinto e conseguirá segurá-la no último segundo, evitando uma tragédia ainda maior.
Mesmo sem a queda, Joelle passará mal, entrará em estado de choque e será levada às pressas para o hospital, temendo pela vida do bebê. A notícia do atentado se espalhará rapidamente e Gerluce ficará fora de si ao saber do que Arminda foi capaz. Tomada pelo ódio e pelo medo de perder a filha, a cuidadora invadirá a mansão da patroa e partirá para o confronto direto. Durante a discussão, Gerluce não medirá palavras. Aos gritos, ameaçará a Arminda, afirmando que será capaz de qualquer coisa se a vilã voltar a chegar perto de Joelle ou da criança. O embate será interrompido por funcionários da casa, mas deixará claro que não há mais retorno possível entre as duas. Enquanto isso, no hospital, Cláudia e Rogério ficarão sabendo do ocorrido e se mostrarão preocupados com o estado de Joelle. Sensibilizados com o desespero de Gerluce, eles decidirão oferecer carona até o hospital, acreditando que a presença da mãe pode acalmar a jovem. Gerluce, abalada, aceitará sem pensar nas consequências, entrando rapidamente no carro de Rogério. É nesse instante que o destino agirá com crueldade. Paulinho, que estará nas proximidades, verá de longe a cena que mudará tudo. Ele reconhecerá imediatamente o carro e, ao se aproximar, ficará paralisado ao identificar Gerluce entrando no veículo de Rogério. O choque será imediato. O policial sentirá o chão sumir sob seus pés ao perceber que a namorada mentiu durante todo esse tempo. Sem ser visto, Paulinho sacará o celular e registrará o momento exato em que Gerluce fecha a porta do carro. A imagem será clara, inquestionável. Ele não confrontará a namorada naquele instante. Em vez disso, preferirá agir com frieza, guardando a prova e tentando organizar os pensamentos. Ainda atordoado, Paulinho procurará Juquinha e ele confessará que sempre desconfiou das histórias mal explicadas de Gerluce, mas jamais imaginou que ela estivesse mantendo contato com Rogério. A revelação cairá como uma bomba e Juquinha tentará aconselhá-lo a manter a calma antes de qualquer atitude impulsiva. Gerluce, por sua vez, seguirá para o hospital sem desconfiar que foi flagrada. Lá, ela se dedicará integralmente à filha, tentando se manter forte diante do risco que Joelle correu. Ainda assim, a cuidadora carregará um peso silencioso no olhar, consciente de que suas mentiras estão cada vez mais difíceis de sustentar. Nos dias seguintes, Paulinho se tornará mais distante. Ele observará cada passo da namorada, cada palavra dita, cada justificativa atravessada. A desconfiança tomará conta do policial, que passará a rever mentalmente todos os momentos em que Gerluce negou qualquer contato com Rogério. O confronto será inevitável. Em uma noite tensa, Paulinho finalmente colocará Gerluce contra a parede. Sem levantar a voz, ele pegará o celular, abrirá a galeria e mostrará a foto. O silêncio tomará conta do ambiente no instante em que ele perguntará, em tom firme e contido: "Você pode me explicar isso aqui?" Gerluce ficará pálida, sem reação. As palavras simplesmente não sairão. A imagem falará por si só, desmontando todas as mentiras que ela construiu até ali. O clima entre os dois se tornará insustentável, e a relação, já fragilizada por segredos, será colocada à beira do abismo. As consequências desse flagrante prometem desencadear novas rupturas, alianças inesperadas e decisões capazes de mudar o rumo de todos os envolvidos, enquanto o passado insiste em ressurgir de forma cada vez mais ameaçadora. O impacto da imagem mostrada por Paulinho continuará reverberando de forma devastadora. Gerluce tentará se recompor, mas a expressão perdida entregará tudo aquilo que ela vinha escondendo há meses. O policial não aceitará desculpas vagas nem explicações confusas. Ele exigirá a verdade inteira, sem atalhos, deixando claro que já sabe mais do que ela imagina. Pressionada, Gerluce acabará admitindo que mentiu sobre Rogério, mas tentará minimizar a situação, alegando que apenas quis proteger Joelle e evitar um mal maior. A justificativa, no entanto,
soará frágil demais diante do histórico de mentiras. Paulinho se sentirá traído não apenas como namorado, mas como homem da lei, percebendo que foi enganado de forma calculada. Abalado, ele se afastará emocionalmente, afirmando que precisa de tempo para digerir tudo. A frieza do policial será um choque para Gerluce, que perceberá que perdeu o controle da situação. O silêncio entre os dois passará a ser mais ensurdecedor do que qualquer briga. Enquanto isso, Rogério ficará sabendo que foi visto por Paulinho e entenderá que a situação saiu do controle. Preocupado, ele alertará Cláudia de que a exposição pode trazer consequências graves, reacendendo perigos que deveriam permanecer enterrados. A tensão em torno do morto-vivo aumentará e sua simples existência começará a ameaçar várias pessoas ao mesmo tempo. No hospital, Joeli apresentará melhora, mas seguirá sob observação, deixando Gerluce ainda mais dividida entre a culpa e o medo. A cuidadora se verá encurralada, sem saber se tenta salvar o relacionamento com Paulinho ou se continua protegendo segredos que podem destruir toda a família. Arminda, ao tomar conhecimento do afastamento do casal, enxergará nisso uma brecha perigosa. A vilã perceberá que a rachadura entre Gerluce e Paulinho pode ser usada a seu favor, reacendendo sua sede de controle e vingança. A tensão atingirá um ponto sem retorno. Paulinho deixará claro que a quebra de confiança foi profunda demais para ser ignorada ou contornada com meia-verdade. Ele avisará a Gerluce que não consegue mais separar o que é sentimento do que é crime. E essa mistura perigosa fará o policial rever cada passo dado ao lado dela. A cuidadora, acuada, perceberá que suas escolhas criaram um labirinto do qual talvez não exista saída fácil. Gerluce tentará se justificar mais uma vez, revelando que sempre teve medo de que a verdade sobre Rogério colocasse Joeli em risco. Ainda assim, Paulinho rebaterá com frieza, afirmando que a omissão também é uma forma de traição. O clima será cortante, e o casal entenderá que algo essencial foi quebrado. Rogério, cada vez mais pressionado, começará a se perguntar até quando conseguirá permanecer nas sombras. O cerco se fechará, e qualquer passo em falso poderá expor segredos que não pertencem apenas a ele. Cláudia, apreensiva, tentará convencê-lo a desaparecer novamente, temendo que a situação fuja de controle. Enquanto isso, Arminda observará tudo à distância, satisfeita ao notar que o caos se espalha. Para ela, o enfraquecimento de Gerluce será apenas mais uma oportunidade de retomar o domínio da situação e avançar com seus planos obscuros. Assim, a foto tirada por Paulinho deixará de ser apenas um flagrante e se tornará um divisor de águas. As relações ficarão estremecidas, as alianças frágeis e os segredos cada vez mais próximos de vir à tona, preparando o terreno para reviravoltas ainda mais explosivas. Mesmo depois de ter sido desmascarado e exposto diante de todos, Misael não desistirá de Consuelo em Três Graças. O viúvo seguirá obcecado em retomar o romance com a manicure, ignorando completamente os avisos, as mágoas do passado e, principalmente, a gravidade de seus próprios atos. Nos próximos capítulos, o público acompanhará uma sequência de tensão, desejo mal resolvido e perigo iminente, que colocará Consuelo no centro de um conflito cada vez mais explosivo. Tudo começará quando Consuelo decidir ir até a chacrinha para revelar ao grupo de justiceiros o verdadeiro plano de Misael. Cansada de carregar um peso que não lhe pertence, ela contará que o ex-companheiro está decidido a se vingar de Ferete e que pretende cometer um crime irreversível. A revelação cairá como uma bomba entre os moradores, que passarão a enxergar Misael como uma ameaça real. Pressionado, o viúvo jurará que desistiu da ideia, adotará um discurso de arrependimento e tentará convencer a todos de que está apenas confuso e ferido. No entanto, suas atitudes mostrarão exatamente o contrário. Enquanto diz que abandonou o plano,
Misael seguirá agindo pelas sombras. O clima de tensão aumentará quando Ferete se tornar alvo de um atentado durante um evento na comunidade. O barulho dos tiros provocará pânico generalizado, correria e desespero entre os moradores. No meio da confusão, Misael chamará ainda mais atenção ao ser flagrado, andando apressado e nervoso, com um revólver escondido sob a roupa. Gilmar, sempre atento ao que acontece na região, perceberá o volume suspeito e confrontará o viúvo. Ao notar a arma, o motorista de ônibus ficará em choque e pedirá que Misael se livre imediatamente do revólver antes que tudo saia do controle. Nesse momento, Consuelo surgirá e ficará revoltada ao perceber que o ex mentiu mais uma vez. Sem pensar duas vezes, ela arrancará a arma das mãos dele e entregará o objeto para Gilmar, exigindo que a situação seja resolvida da forma correta. O clima ficará ainda mais tenso quando o delegado Fausto aparecer inesperadamente na área, aumentando o cerco policial. Diante do risco iminente de ser preso, Misael entrará em desespero e tomará uma atitude impulsiva. Para despistar o delegado e tentar parecer apenas um casal em momento íntimo, ele puxará Consuelo e lhe dará um beijão roubado, completamente fora de contexto. A manicure ficará paralisada por alguns segundos, sem acreditar na ousadia do ex. O delegado interromperá a cena, desconfiado, e fará uma revista minuciosa em Misael, mas não encontrará nada, já que a arma terá sido escondida. Sem provas, Fausto se afastará, deixando o viúvo livre por enquanto. Assim que o policial sair, Consuelo perderá o controle. Tomada pela revolta, ela acertará um tapa no rosto de Misael, deixando claro que não aceita mais ser usada como escudo emocional ou álibi. Ela o acusará de egoísmo, mentiras e manipulação, lembrando que o relacionamento dos dois foi destruído justamente pelo ciúme doentio e pela obsessão dele. Misael, por sua vez, tentará inverter a situação. Ele dirá que ainda a ama, que tudo o que fez foi por amor e que não suporta a ideia de perdê-la para sempre. Em meio à discussão acalorada, o clima entre os dois ficará carregado de sentimentos mal resolvidos, desejo reprimido e mágoas antigas. A tensão crescerá a ponto de, contra a própria vontade, Consuelo acabar se envolvendo novamente em um beijo intenso com o ex. O público verá, então, que a relação entre os dois está longe de ser simples. Enquanto Misael insiste em recuperar o romance a qualquer custo, Consuelo deixará claro que o relacionamento terminou por causa do ciúme excessivo, das atitudes violentas e da incapacidade dele de lidar com rejeição. Ainda assim, os encontros entre os dois continuarão carregados de ambiguidade, colocando a manicure em uma posição cada vez mais perigosa. As tentativas de Misael de reconquistar Consuelo se tornarão mais frequentes e arriscadas, misturando romance mal resolvido, chantagem emocional e ameaça constante. A proximidade entre eles reacenderá sentimentos antigos, mas também colocará Consuelo na mira de uma trama que pode sair completamente do controle a qualquer momento. A situação ganhará contornos ainda mais delicados. Abalada pelo beijo inesperado e pela explosão de sentimentos que tentou conter, Consuelo passará a se afastar de Misael de forma definitiva. Ela evitará cruzar com o ex na comunidade e deixará claro para amigos e vizinhos que não quer mais qualquer tipo de envolvimento. A manicure entenderá, enfim, que cada reaproximação com o viúvo a coloca em risco, não apenas emocionalmente, mas também físico. Misael, por outro lado, se mostrará cada vez mais instável. O viúvo interpretará o último beijo como um sinal de esperança e passará a acreditar que ainda existe uma chance de reconciliação. Obcecado, ele começará a vigiar os passos de Consuelo, aparecendo de surpresa no salão, na rua e até na porta de casa. A insistência deixará a personagem em estado de alerta constante, reforçando o medo de que o ex esteja disposto a tudo para não perdê-la. Paralelamente,
O atentado contra Ferete seguirá repercutindo na chacrinha. Gilmar será chamado para prestar depoimento e relatará tudo o que viu no dia dos tiros, inclusive a atitude suspeita de Misael. O nome do viúvo passará a circular nos bastidores da investigação, e o cerco começará a se fechar de forma silenciosa. Mesmo em liberdade, ele perceberá que está sendo observado e que qualquer passo em falso poderá levá-lo direto para a cadeia. Consuelo, pressionada, decidirá tomar uma atitude definitiva. Ela confrontará Misael mais uma vez, dessa vez sem espaço para ambiguidades. A manicure afirmará que o beijo foi um erro, fruto do medo e da confusão do momento, e exigirá que ele a deixe em paz. Ferida, mas firme, ela avisará que não permitirá mais ser usada como escudo nem como desculpa para os crimes e desvarios do ex. A discussão terminará de forma tensa, com Misael acuado e emocionalmente descontrolado. O viúvo perceberá que perdeu Consuelo de vez, mas sua reação não será de aceitação. O olhar dele denunciará que algo ainda está sendo tramado, mantendo o clima de ameaça no ar. Enquanto isso, Consuelo seguirá tentando retomar sua rotina, sem saber que sua decisão pode desencadear consequências ainda mais graves. O público acompanhará o avanço da investigação, a escalada de obsessão de Misael e o perigo crescente que ronda a manicure, deixando claro que essa história está longe de terminar sem novos confrontos, revelações e reviravoltas explosivas. Os próximos capítulos deixarão claro que nada voltará a ser como antes. A postura firme de Consuelo ecoará pela chacrinha, e a manicure passará a ser vista como peça-chave para desvendar o atentado contra Ferete. Mesmo tentando se manter distante, ela será procurada novamente por Gilmar, que alertará sobre o avanço da investigação e deixará no ar que novas provas podem surgir a qualquer momento. Misael, por sua vez, entrará em um estado ainda mais perigoso. Sentindo-se encurralado, ele alternará momentos de falsa calma com explosões de raiva silenciosa. O viúvo perceberá que perdeu o controle da narrativa e que sua imagem já não convence mais ninguém. O clima de perseguição aumentará quando ele notar viaturas rondando a comunidade e comentários sussurrados sempre que passa por alguém. Em uma cena carregada de tensão, Consuelo tomará uma decisão definitiva. Ela se recusará a proteger Misael mais uma vez, mesmo diante de ameaças veladas e apelos emocionais. A manicure deixará claro que prefere enfrentar as consequências a continuar presa a um ciclo de medo, culpa e manipulação. Essa atitude marcará uma virada importante para a personagem, que finalmente romperá o elo que a mantinha ligada ao passado. Enquanto isso, Ferete seguirá sob ameaça, e a sombra do atentado continuará pairando sobre todos. O público sentirá que as peças estão se encaixando lentamente, preparando o terreno para revelações ainda maiores. Misael ficará cada vez mais isolado, Consuelo mais determinada e a investigação mais próxima de uma verdade capaz de explodir a chacrinha. Assim, a trama encerrará essa fase com tensão máxima, emoções à flor da pele e a certeza de que as escolhas feitas agora terão consequências irreversíveis nos próximos acontecimentos de Três Graças. Ferete mostrará que é capaz de ir ainda mais longe em seu preconceito e crueldade. Depois de expulsar Lorena de casa ao descobrir o relacionamento da filha com outra mulher, o vilão acreditará que já viveu o pior escândalo possível dentro da própria família. No entanto, ele será surpreendido por uma revelação ainda mais explosiva envolvendo Leonardo, seu herdeiro direto e grande aposta para dar continuidade aos negócios da família. Tudo começará com o jantar luxuoso, organizado por Ferete, sob o pretexto de conhecer melhor a namorada do filho. O evento será planejado nos mínimos detalhes, com convidados selecionados a dedo, clima de formalidade extrema e a clara intenção do ricaço de analisar cada gesto da jovem que conquistou Leonardo. Desde o início, o ambiente estará carregado de tensão, como se todos soubessem que aquela noite não terminaria bem.
O clima azedará de vez quando Lorena surgir acompanhada de Juquinha, mesmo sem ter sido convidada. A presença inesperada causará burburinho entre os convidados, e Ferete ficará possesso ao perceber que Zenilda sabia da invasão e nada fez para impedir. O vilão engolirá a raiva a princípio, tentando manter as aparências, mas seu olhar denunciará que algo muito pior está prestes a acontecer. A situação fugirá completamente do controle quando, em meio ao jantar, Lorena decidir chamar a atenção de todos. A policial se levantará e, sem medo do julgamento alheio, fará o pedido que deixará Ferete fora de si. "Quer casar comigo?" perguntará com a voz firme. Juquinha aceitará na mesma hora, e as duas trocarão um beijo apaixonado diante de todos. Ferete se levantará bruscamente, humilhado, e precisará ser contido por Zenilda para não provocar um escândalo ainda maior. Ainda em choque, o vilão voltará suas atenções para Viviane. A partir desse momento, o jantar deixará de ser uma apresentação cordial e se transformará em um verdadeiro interrogatório. Ferete fará perguntas invasivas, questionará a origem da farmacêutica, insinuará interesses financeiros e deixará claro que espera netos o quanto antes, usando um tom frio e calculado. Leonardo perceberá a armadilha e tentará intervir, mas será silenciado pelo pai diante de todos. Pressionada pelo ambiente hostil e cansada de se esconder, Viviane decidirá abrir o jogo. Com dignidade, ela revelará ser uma mulher trans, afirmando que não tem nada a esconder e que não aceitará ser tratada como um erro. O silêncio tomará conta do salão. A revelação cairá como uma bomba no colo de Ferete, que empalidecerá, começará a suar frio e terá dificuldades para respirar. O vilão passará muito mal e precisará ser socorrido às pressas. O jantar será interrompido e o ricaço acabará levado para o hospital, deixando todos em estado de choque. Leonardo se sentirá culpado, enquanto Viviane será tomada por um misto de medo e indignação, sem saber se fez o certo ao revelar a verdade naquele momento. Já no hospital, Ferete será submetido a um cateterismo de urgência. Mesmo debilitado, ele não perderá a chance de destilar ódio. Ainda internado, disparará ofensas contra Viviane e Lorena, afirmando que ambas estão destruindo sua família e manchando o sobrenome que ele tanto se orgulha de carregar. Zenilda tentará conter o marido, mas perceberá que o preconceito dele só se intensificou após o episódio. Pouco depois, Zenilda informará que Leonardo deseja visitá-lo. O vilão, porém, se recusará a encarar o filho. Frio e implacável, Ferete dirá que não quer vê-lo enquanto ele insistir nesse relacionamento. Em seguida, mandará a esposa avisar que tomará uma atitude drástica. Leonardo será afastado imediatamente dos negócios da família, caso não termine o romance com Viviane. A decisão cairá como um golpe devastador. Zenilda ficará dividida entre apoiar o filho e tentar manter a estabilidade da família. Leonardo, por sua vez, será colocado contra a parede, tendo que lidar com a ameaça de perder tudo aquilo que sempre lhe foi prometido. Ferete deixará claro que, para ele, não há meio termo. Ou o herdeiro se submete às suas regras, ou será apagado do império que ele construiu. Nos bastidores, a notícia da decisão de Ferete começará a circular, aumentando ainda mais a tensão. Viviane se sentirá responsável pelo caos instaurado, enquanto Lorena prometerá não deixar o pai vencer mais uma vez com seu preconceito. O clima de guerra se instalará na família, e a escolha imposta ao herdeiro marcará um ponto de virada definitivo na trama, deixando claro que Ferete está disposto a tudo para impor sua visão distorcida de mundo. A pressão sobre Leonardo atingirá níveis insuportáveis. Após receber o recado cruel do pai ainda no hospital, o rapaz ficará devastado, mas não recuará. Ele deixará claro para Zenilda que não aceitará abrir mão de Viviane para manter privilégios. A resposta chegará como um tapa.
Ferete antecipará uma reunião com advogados e executivos e comunicará oficialmente o afastamento do filho dos negócios da família, selando a ruptura diante de testemunhas. A notícia cairá como uma bomba na mansão. Zenilda tentará intermediar, pedirá calma, apelará para a saúde fragilizada do marido, mas Ferete se manterá irredutível. Para ele, a decisão será apresentada como necessária para preservar o nome da família. Nos corredores, empregados cochicharão e o clima de tensão se tornará sufocante. Leonardo enfrentará o pai pela primeira vez sem baixar a cabeça. Ele dirá que não aceitará chantagem emocional nem financeira e afirmará que o amor por Viviane não é negociável. Ferete, ferido no orgulho, rebaterá com palavras duras e decretará que o filho está oficialmente fora de sua vida e do império que construiu. Viviane, ao saber da decisão, se sentirá culpada e cogitará se afastar para não prejudicar ainda mais o companheiro. Leonardo, porém, a surpreenderá ao reafirmar sua escolha, prometendo reconstruir a própria vida longe da sombra do pai. A farmacêutica ficará emocionada, mas o medo do futuro continuará rondando o casal. Enquanto isso, Lorena assumirá postura firme dentro de casa, acusando-o de repetir o mesmo preconceito que já destruiu sua relação com ela. O embate será tenso, com acusações antigas vindo à tona e feridas familiares sendo reabertas sem piedade. Ferete, isolado e cada vez mais amargo, acreditará estar no controle da situação. No entanto, sinais de que sua autoridade começa a ruir surgirão rapidamente. Pessoas próximas passarão a questionar suas decisões, e o vilão perceberá que o poder que sempre usou como arma pode estar escapando por entre os dedos. A trama avançará, deixando claro que o ultimato imposto a Leonardo não será o fim da história, mas o início de uma guerra familiar marcada por rupturas, desafios e escolhas definitivas. O preconceito de Ferete, longe de encerrar o conflito, abrirá caminho para consequências que mudarão o destino de todos ao seu redor.